Quando eu era adolescente, em certa ocasião, uma religiosa do meu convívio, uma religiosa do convento das Irmãs, lá da Capela de Santa Inês, onde fui catequista, onde fui adolescente e onde surgiu minha vocação, essa irmã que gostava muito de artes, ela era formada em belas artes, a irmã Miquelina. Uma vez ela me deu de presente uma imagem de Jesus feita de gesso, pequena, mas que na hora da confecção tinha quebrado o braço direito. E aí ela me deu, assim mesmo, muito bem pintado, muito bonito, pintado por ela. E aí eu me lembro, e isso já faz um bocado de tempo, eu me lembro que ela fez alusão a um livro chamado Meu Cristo Partido. Eu nunca li esse livro, mas sei que existe. Ela me disse que a história do livro fazia menção a um homem que nas suas reflexões concluía que Deus, de alguma forma, quando traça o nosso caminho, faz esse caminho acontecer. Às vezes, com serenidade, com tranquilidade, com a nossa concordância, a gente trilha o caminho de Deus. E aí a história do livro usava como referência Cristo que nos pega ao colo com o braço direito, muito acertadamente, com muita firmeza, muita tranquilidade. Mas às vezes a história da nossa vida é tortuosa, é difícil, é complicada. Às vezes a gente acha que pode sim bater contra a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus é soberana, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E aí a história do livro fazia menção exatamente a esse Cristo que, por não ter o braço direito, apanhava com o braço esquerdo mesmo, de qualquer jeito. Às vezes meio pendurado, meio desconcertadamente. E eu me lembrei dessa história quando li a primeira leitura da missa de hoje. Faz menção a Jonas, o profeta. Grosso modo, a gente conhece a história de Jonas, principalmente a história de que ele foi engolido por um grande peixe. Mas Jonas é um exemplo de que dos caminhos de Deus ninguém foge. Ninguém foge. Quando Deus traça os nossos caminhos, eles acontecem. A história de Jonas começa um pouco antes da passagem que a gente ouviu como primeira leitura. Deus Todo-Poderoso diz a Jonas, dá a ele por missão a tarefa de anunciar à grande cidade de Nínive a iminente destruição. Eles tinham 40 dias para mudar o seu procedimento, porque a realidade de muito pecado, de muito desacerto, de muita corrupção estava estabelecida em Nínive. Jonas pensa consigo, eu não tenho nada com isso, estou fora, não é comigo não, dá essa missão para outro. E aí ele toma um barco que vai na direção completamente oposta a Nínive. Acontece o naufrágio, o barco afunda. E aí é que entra a história do peixe. O grande peixe engole Jonas, ele vai passar 3 dias no ventre do peixe, até que o peixe o vomita nas praias de Nínive. É claro que às vezes a gente... mas como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe? Esse não é o cerne da história. A essência da história é a missão de Jonas. Ele cai em si, diz, opa, não tem para onde fugir.
Senhor disse que eu tinha que fazer isso, vamos fazer isso. E aí a leitura de hoje começa dizendo que Jonas atravessa a grande cidade de Nínive, dizendo para as pessoas: olha, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam se achegar mais a Deus, vocês precisam abandonar as práticas erradas, que são conselhos válidos para nós ainda hoje, hein? E sempre, porque a gente tem sempre o que melhorar na nossa experiência humana. O fato é que desde o rei até o homem mais simples, todos se arrependem dos seus pecados. E a leitura diz que Deus desistiu da destruição iminente da cidade de Nínive. O interessante é a gente pensar que a nossa missão, aquilo que Deus determina que a gente realize, no final das contas, ainda que seja custoso, né? Ainda que seja difícil, ainda que seja um desafio muitas vezes, vai gerar sempre o bem para nós e para os que estão ao nosso redor. Deus nos chama a fazer o bem. E a gente pode aceitar o chamado, achegando-nos ao colo do Senhor com o braço direito, ou a gente pode dizer, ou achar que não quer, e Ele nos apanha de qualquer modo, com o braço esquerdo. Na segunda leitura da missa, nós temos uma passagem de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E São Paulo diz: irmãos, o tempo de Deus é hoje. O tempo da nossa intimidade, da nossa interação, o tempo de experimentar Deus na nossa vida é hoje. Não é amanhã, não é ano que vem, é hoje. É hoje o tempo da graça. É hoje a oportunidade que Deus nos dá. E aí a gente, com uma atitude muito reflexiva, pode e deve pensar no bem que a gente tem que fazer acontecer hoje. Amanhã, daqui a pouco, mais tarde, à noite. E se o à noite não chegar? E se o amanhã não chegar? E se o ano que vem não chegar? Perdemos a oportunidade? O tempo de Deus é hoje. E aí eu me lembro, e ontem fiz menção a isso, eu recebi também um vídeo de uma pregação de um padre bem eloquente, lá dos interiores do nosso Brasil, que dizia da necessidade de rezar. A gente tem que rezar mais hoje. Alguém para pensar e diz assim: eu preciso rezar um pouco mais. Não, comece a rezar um pouco mais agora, hoje. E ele dizia, esse padre dizia, até Jesus, Filho de Deus, rezava. E não rezava pouco, não. Jesus virava à noite rezando. Jesus rezava e rezava muito. E o mais engraçado é que esse padre, bem do interiorzão, dizia: se Jesus, Filho de Deus, rezava tanto, que dirá nós, que somos comedores de mandioca, comedores de macaxeira? Temos que rezar mais ainda. E aí ele dizia de uma mulher que uma vez, atravessando um momento complicado, chegou para ele e disse: padre, reze por mim. E ele perguntou a ela: você reza também? Eu rezo quando dá. Não, reze sempre. Reze sempre e reze sem mesquinharia. Às vezes a gente perde um tempo danado com bobagem de rede social. Às vezes a gente dá um cartaz danado a pseudo-celebridades batendo boca em internet. Perde 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Se a gente somar o tanto de tempo que a gente passa olhando o povo na praia, nas fotos que eles tiram, fotos maravilhosas, todo mundo sempre com um bem-estar fabuloso, a gente perde tempo com isso.
Se a gente disser para qualquer um assim, vamos rezar 1 hora rezando? Ah, não, 1 hora é muito tempo, não aguento não consigo não. Consigo rezar 1 hora? E aí a gente perde às vezes mais de 1 hora se somar todos os minutos que a gente fica vendo bobagens no celular. Bobagens. A gente fica dando cartazes a supostos influencers, que não influencia para o bem, quase nunca. Quase nunca. Mude isso. A mensagem de Jonas, de repente, para nós, é essa hoje. Tempo de rezar mais. Tempo de ter Deus mais presente. Muitos que aqui moram na península têm essa igreja aqui no quintal de casa. É só descer o elevador, alguns passos, você está na igreja. Um bocado de gente passa por aqui, como quem passa na porta de uma peixaria, acelerado para não sentir muito cheiro. Entrem na igreja, rezem, empenhem o seu tempo com Deus, porque com Deus não é gastar tempo, não é perder tempo. E o tempo de Deus é hoje, diz São Paulo. O Senhor Todo-Poderoso, Ele nos chama, como chamou Pedro, André, Tiago, João e tantos outros. E nos chama sem dar muita explicação, hein? Vem com um questionário de Ibope perguntando ao Senhor por quê, como, para onde, quando. Não. Jesus passou na beira do mar da Galileia, viu Pedro e seu irmão André e disse, segui-me. Eles que eram pescadores, Jesus lhes disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ninguém perguntou, Senhor, que história é essa? Como é que vai ser? A gente vai lançar um anzol, a gente vai passar a rede, a gente vai enlaçar as pessoas? Ninguém perguntou como. Não. São Marcos, o narrador, diz, eles simplesmente deixaram tudo e seguiram Jesus. Confiaram na palavra do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Seguir Jesus com coragem. Entender que Ele conta muito conosco. E que de um modo ou de outro, o nosso caminho há de descambar, há de se nos direcionar para Deus. Pode ser com a nossa concordância, pode ser sem a nossa concordância, com carinho ou de qualquer jeito. Porque o Senhor, quando nos escolhe, está escolhido. A gente pede a Deus Todo-Poderoso a sensibilidade de percebermos a sua presença ao nosso lado, de crescermos na graça como povo de Deus e de, acima de tudo, concretizarmos o bem como obra das nossas mãos, fazer o bem. A oração de São Francisco não é tão bonita? Senhor, fazei-me instrumento teu, instrumento da tua paz. Através de mim, faz o bem acontecer, como ele fez a conversão dos ninivitas acontecer através de Jonas, e como ele realiza inúmeras obras através da vida dos que são seus. É o que a gente pede hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.